sabiam que eu moro em um dos lugares mais importantes do Brasil? Adivinhe qual é? Eu moro no Paraná, gente. Eu moro na cidade de Foz do Iguaçu. Vocês já ouviram falar das Cataratas do Iguaçu? Não? Elas estão localizadas no Parque Nacional do Iguaçu. Ele é Patrimônio da Humanidade Natural pela Unesco. 275 cachoeiras localizadas nas fronteiras do Brasil com a Argentina. São quase 3 quilômetros de cataratas, entre 60 e 82 metros de altura. Seu nome é derivado do tupi-guarani e significa água grande ou rio grande. 700 tipos de plantas no Parque Nacional e 1.500 espécies de animais. Vem comigo, venha a Foz do Iguaçu, venha conhecer as cataratas. Blim blom!